Hoje eu vou falar dos 8 erros mais comuns entre os iniciantes, os 8 erros que quem está começando na hipnose normalmente comete. Eu cometi muito desses erros quando eu estava iniciando e não tem nenhum tipo de material ou conteúdo aqui na internet explicando sobre isso para ajudar vocês. Como eu sei que a maioria dos meus inscritos aqui no canal são pessoas que estão começando na hipnose, então eu já vou dizer os erros mais comuns entre pessoas que iniciam nessa área, para que você não corra o risco de cometer esses erros e então se saia o melhor possível na sua prática. Bom, então vamos lá para o nosso vídeo, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Henry Dávila aqui, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje aqui, ainda nesse curso de hipnose que estamos tendo, eu vou falar sobre os 8 erros mais comuns em pessoas que estão começando na hipnose. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Dá o seu like aqui e responde a pergunta que eu deixei aqui nos comentários, que eu quero saber muita opinião de vocês. Bom, e o primeiro erro que as pessoas normalmente cometem aí, iniciantes na hipnose, é hipnotizar pai, mãe, irmãos. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, tá? Nem lembro exatamente qual, mas já falei. E por que não pode? Não é que não pode, você até pode. O problema é que para se ter a hipnose precisa ter a autoridade. E dificilmente você vai ter autoridade com seu irmão, autoridade com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, né, que foi quem criou você. Então eles que são autoridades, referências de autoridade para você normalmente. E aí fica muito difícil, sem você ter a base aí da hipnose, que é a autoridade, você conseguir fazer todos os outros passos. Ah, mas eu não posso tentar mesmo assim? Pode. O problema, qual que é o problema? O problema não é você se arriscar, se aventurar. O problema é que quando a pessoa está iniciando na hipnose, ela tem aquela insegurança, ela tem aquele medo de não dar certo, ela acha que ela não consegue fazer. E se ela já tem esse medo, já tem essa insegurança, ela vai lá, faz com o irmão, com o pai, com a mãe e não dá certo, e aí eles dão risada da cara dela, aí que ela não vai querer fazer mesmo, ela vai achar que não é pra ela, enfim, ela pode desistir de uma coisa que seria incrível na vida dela por causa disso. Então é muito importante você fazer, se você for fazer nos pais e irmãos, que seja quando você já tem uma confiança, uma confiança sólida em você e na hipnose e na técnica antes, para que você não se abale quando possivelmente não der certo com eles. Então assim, pode fazer, tá? Não é problema, não é esse. O problema é se você está preparado psicologicamente para não dar certo caso aconteça isso com eles, tá? Porque é o que é mais comum acontecer, por eles não verem você como uma pessoa de autoridade naquela área. Então o primeiro erro é esse, tá? Hipnotizar pai, mãe, irmão, irmã, parentes muito próximos, que você não consegue ter autoridade com eles e acabar comprometendo aí toda a sua segurança na técnica. O segundo erro, que é muito comum, e eu vejo isso nos cursos de hipnose presenciais também que eu faço, que é o falar dormir, tá? É muito comum os alunos falarem dormir, ó, você vai dormir. Quando eu falar já, você vai dormir. Quando eu encostar na sua testa, você vai dormir. Gente, ninguém dorme, tá? O durma que a gente usa, eu já falei isso em algum vídeo aqui no canal também, aquele durma que a gente usa é porque o durma é uma palavra curta, né, rápida de se falar, e que tem um significado inconsciente coletivo, né, das pessoas. Todo mundo sabe que para dormir tem que fechar os olhos e tem que relaxar. Ninguém consegue dormir super estressado e sem fechar o olho, de olho aberto. Então, quando a gente fala durma, a gente quer dar uma mensagem inconsciente aí pro cérebro de que ele tem que fechar os olhos e relaxar. Por isso que a gente usa essa palavra como gatilho. Mas ninguém dorme. Isso, a gente explica isso pra pessoa, inclusive no pré-talk. Então, se você fala lá no pré-talk que ninguém dorme, depois você fala, ó, quando eu tocar nessa testa você vai dormir, você não tá falando durma naquele contexto de tranco, de indução. Você tá falando no contexto de dormir, de sono mesmo, se você falar assim. Então, não fale dormir. Nunca fale, ó, eu vou tocar na sua testa, você vai dormir. Eu vou falar tal coisa, você vai dormir. Não. A instrução é, quando eu falar a palavra durma, você vai fechar os olhos e relaxar completamente, né? Mais ou menos isso, dependendo da indução. Então não tem esse negócio de vai dormir, você vai dormir, quando eu falar tal coisa você vai dormir. Esquece isso, tá? Esse negócio de dormir não existe na hipnose, então não cometa esse erro. O terceiro erro aí é não instruir o hipnotizado direito. As pessoas às vezes ficam perdidas, elas não conseguem falar direito, ficam ansiosas. Por isso que eu já falei pra vocês, independente de estar em pandemia ou não,
treine a hipnose sozinho. Eu fiz um vídeo aqui de como praticar a hipnose sozinho, então vou deixar aqui nos cards. E esse vídeo ensina você a como trabalhar essas técnicas vocais, porque muitas vezes o hipnotizar é uma coisa até mecânica de certa forma. Então a parte mecânica do hipnotizamento, digamos assim, da hipnotização, acho que hipnotizamento não existe, né? Da hipnotização tem que ser automático, e você tem, para ficar automático, você tem que fazer várias vezes. Se você deixa para praticar só na hora que a pessoa está ali na sua frente, você pode travar. Então faça as dicas que eu deixei aí no vídeo, como praticar hipnose sozinho, que é muito importante para você, tá? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, não fechou o olho porque você não instruiu que ela tinha que fechar o olho. E a pessoa não vai fechar o olho sozinha se você não falar. Muito raramente ela vai fazer isso. Você tem que instruir sempre. Tudo que você quer que a pessoa faça, você tem que instruir. Então, se você instruir mal, pode ser que você ache que a hipnose não está funcionando, mas na verdade foi você que não deu as instruções direito. Por isso que é muito importante praticar sozinho até antes de fazer com alguém. O quarto erro comum das pessoas que estão começando na hipnose é se culpar quando dá errado, tá? Tô falando no caso que a pessoa já sabe fazer as técnicas, ela já reviu, ela sabe o passo a passo, porém ela fica se culpando quando alguma vez não dá certo. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não. Ou então logo nas primeiras, né, que pode ser que você tenha aí, digamos, o azar das primeiras pessoas que você pegar serem pessoas super resistentes e seja difícil de hipnotizar elas realmente. E aí você pode acabar se culpando. Então, em vez de se culpar, veja se você está fazendo todo o passo a passo certinho. E se você estiver fazendo tudo certinho mesmo, você pode pedir para um hipnólogo aí que você conheça, ver se você está fazendo realmente certo, como que você está fazendo. Você pode se gravar fazendo também, para uma pessoa mais especialista analisar. Ou então pode ser que não seja com você mesmo. Pode ser que seja a pessoa. Tem muitas pessoas aí que realmente não estão querendo ser hipnotizadas, ou que falam que querem, mas não querem. Ou então elas querem, mas elas não conseguem lá porque tem um bloqueio inconsciente. E aí pode ser que realmente não tenha nada a ver com você. Cabe a você aí tentar definir, discernir aí quando que uma pessoa realmente quer ser hipnotizada e não consegue, ela mesma não está conseguindo, ou quando você está falhando em alguma técnica, tá? Se você fez aí mais de 20 pessoas e todas aí nenhuma deu certo, nenhuma sugestão, então provavelmente alguma coisa que você está fazendo está aí errada, você precisa corrigir, mas nada que você não possa corrigir, tá? E se você já fez em bastante pessoas, mas é uma ou outra só que dá certo, muito provavelmente é que você teve o azar aí, digamos, de pegar muitos resistentes. Ou aquelas que você deu certo, você fez da maneira correta a hipnose, e as outras você acabou esquecendo alguma coisa. Mas enfim, sempre volte e reanalise todos os passos, os 8 passos da hipnose, e veja se você está fazendo tudo certo. Se você estiver, aí é paciência, é questão de cada pessoa mesmo. Tem gente que tem dificuldade, tem gente que tem facilidade. O quinto erro comum entre os iniciantes é esquecer de dar as instruções de segurança, tá? É muita coisa normalmente para quem está aprendendo hipnose, é que nem aprender a dirigir. É muita informação. E daí uma das informações que acaba ficando em segundo plano é a segurança do hipnotizado. Que é o quê? Se for fazer uma indução de arm pull, por exemplo, você tem que estar com a pessoa em pé e ela tem que estar com as pernas juntas, mas a sua perna tem que estar uma à frente e uma atrás para você ter o apoio. Você não pode ela ficar com as pernas juntas e você também, porque se ela cair em cima de você, vocês dois vão pro chão. E esse é um dos exemplos, tá? O hand drop, enfim, tem várias outras sugestões de segurança que é necessário você dar para a pessoa antes de uma indução, por exemplo, tá? Se você esquece, você pode aí causar algum tipo de problema, tá? Você pode acabar se machucando ou machucando a outra pessoa. Então, erros comuns aí em pessoas que estão começando é esquecer as instruções de segurança. Não se esqueça, tá? Coloque isso, inclusive, como prioridade na hora de hipnotizar alguém. E o nosso sexto erro aqui, muito comum, é dar sugestões complexas logo de início. Ou seja, a pessoa acabou de entrar em transe, tipo, fez uma indução nela agora, e você já quer que ela coma uma cebola com gosto de maçã, você já quer que ela alucine que tá vendo o Luan Santana, o Michael Jackson. Gente, essas sugestões de alucinação, né, tendem a ser normalmente as mais complexas, mais difíceis. Então o transe tem que estar muito bem trabalhado ali para que ela consiga fazer um fenômeno desse tipo. Se você acabar de hipnotizar a pessoa e já der uma sugestão de alucinação visual para ela, por exemplo, há um grande risco dela não conseguir realizar aquele determinado fenômeno, tá? E às vezes ela até conseguiria se fosse um pouco mais para frente, mas como você adiantou muito, acabou meio que não dando certo. Então, cuidado, tá? Então essas sugestões um pouco mais complexas você vai deixando para depois.
depois. Primeiro faça sugestões mais simples e depois você vai avançando até o nível das alucinações aí de todos os nossos sentidos. Primeiro mexa com as emoções, esquecer nome, esquecer número, faça coisas simples, tá? Se for começar com a alucinação, começa aí, por exemplo, com olfato, com audição, depois você vai talvez com o paladar e por último aí a visão, que tende a ser o mais difícil. O sétimo erro aí é esquecer de tirar as sugestões, tá? Tem uma maneira correta assim de despertar a pessoa do transe. Eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui também. E assim, existe uma maneira correta e dentro dessa maneira correta, uma das etapas é tirar todas as sugestões, todas as que não são de bem-estar, né? Aquelas sugestões positivas, né? Se for uma sugestão de brincadeira, digamos assim, esse tipo. Essas sugestões têm que ser tiradas, porque senão a pessoa pode acabar tendo meio que um efeito retardado dela depois lá pra frente, mesmo que não tenha funcionado na hora que você colocou. É muito importante você tirar todas as sugestões que não sejam aí de benefício emocional e a longo prazo para a pessoa, tá? Tire todas elas e na dúvida, se você não sabe despertar certo do transe, assiste o vídeo que eu deixei aí nos cards. E antes do oitavo erro, não se esqueça, por favor, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui pra mim, que eu também quero saber qual o erro que você já cometeu ou que seria mais a sua cara cometer aí se você não tivesse visto esse vídeo, se você não tivesse aprendido. Mas vamos lá então, o oitavo erro, gente, é não conhecer e não estudar os 8 passos da hipnose. Existem 8 passos que compõem a hipnose, eu já fiz um vídeo sobre eles que eu vou deixar aqui também, se eu conseguir deixar, né, porque eu já coloquei muito vídeo aqui. Então existem os 8 passos e é importantíssimo você conhecer todos eles e ser natural, fazer eles naturalmente. Tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz os 8 passos assim, mostrei pra vocês desde o zero, começando a conversa com a pessoa até o último passo ali naturalmente. Então é importantíssimo você conhecer, você conseguir fazer isso com naturalidade. Se você costuma errar muito em alguns passos ou em algum passo específico, vai ser naturalmente também normal você acabar não conseguindo hipnotizar a pessoa. Pratique os 8 passos aí, tem como você praticar sozinho, já fiz um vídeo sobre isso, já coloquei aqui nos cards. Conhecer os 8 passos, dominar os 8 passos vão aí com certeza fazer você ter sucesso na hipnose. E a maioria das pessoas que erram bastante, elas não têm o domínio desses 8 passos. Por isso, não conhecer e não dominar esses 8 passos é um erro muito comum entre os iniciantes. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Esses foram os 8 erros mais comuns aí entre os iniciantes da hipnose. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e responder a pergunta que eu deixei aqui nos comentários. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula aí. Até mais!